Eu não sei vocês, mas sempre que eu escuto essas histórias sobre possessão, eu fico morrendo de medo. Meu nome é Bira, e nessa Sexta do Medo, eu quero contar para vocês sobre a história que inspirou o filme Verônica. Quando você assistiu O Exorcista, você também ficou dias sem dormir? Eu, particularmente, sempre fico incomodado quando escuto essas histórias. E se tratando de mais um episódio do quadro Sexta do Medo, resolvi compartilhar esse caso com vocês. Verônica, um filme espanhol lançado em 2017, fez um sucesso considerável. A trama conta a história de uma garota que, ao usar o famoso tabuleiro Ouija, é possuída por um espírito. Assim como outros filmes envolvendo possessão, Verônica também foi baseado em fatos reais. Então vamos lá. A história do filme foi baseada na vida de uma garota, chamada Estefânia Gutiérrez Lázaro, de apenas 15 anos de idade. Ela morava em Vallecas, um subúrbio localizado ao sul da cidade de Madrid. Em 1990, ela e sua família moravam em um apartamento na rua Luís Marín. Nessa época, Estefânia era adolescente e, como qualquer outra pessoa da cidade, ela se interessava por coisas sobrenaturais. Assim como no filme, um dia ela resolveu brincar, junto aos seus colegas, com o famoso tabuleiro Ouija, também muito conhecido aqui no Brasil como o jogo do copo. A família de Estefânia até sabia que ela se interessava pelo ocultismo, mas nem suspeitava que uma brincadeira simples poderia mudar seu destino. Um dia, ela levou o tabuleiro para a escola, onde sua história de terror começou. Segundo a lenda, Estefânia e suas amigas tentavam fazer contato com o espírito do ex-namorado de uma de suas colegas, que tinha morrido recentemente em um acidente de moto. O mais curioso é que, em uma das ocasiões em que elas tentavam fazer contato, uma freira interferiu na sessão e quebrou o tabuleiro. Uma das partes mais estranhas dessa história é o fato de que uma fumaça branca inexplicável apareceu depois que a freira quebrou o tabuleiro Ouija. A lenda diz que essa fumaça saiu dos estilhaços do tabuleiro e a garota supostamente inalou a fumaça pela boca e pelo nariz antes de cair e ter uma convulsão. Muitos acreditam que essa fumaça era a própria representação de um ser maligno. E foi nesse exato momento que Estefânia foi tomada pelo espírito. Além disso, como muitas pessoas teorizam, a sessão tem uma maneira certa de começar e terminar. E quando o processo não é feito da maneira certa, coisas muito estranhas podem acontecer. E foi exatamente isso que ocorreu neste dia. Quando a freira interrompeu o contato, Estefânia foi tomada por uma terrível possessão. Segundo os pais da garota, depois da sessão, ela começou a ter comportamentos muito estranhos. Além disso, ela também tinha alucinações e afirmava que frequentemente via coisas escuras andando pela casa. Ela disse que esses seres misteriosos eram maus. E com o passar do tempo, eles atormentavam ela cada vez mais. Mas as coisas ficaram ainda mais sérias quando Estefânia passou a ter convulsões. Como é possível que uma pessoa possuída por um espírito tenha convulsões? Quando falamos sobre coisas sobrenaturais, acho que podemos esperar de tudo. Depois de um tempo, as convulsões se transformaram em ataques maníacos. Ela passou a latir para os seus irmãos, como se realmente fosse um cão raivoso. Nesse momento, os pais já não sabiam o que fazer. Eles até levaram em alguns médicos, mas ninguém sabia ao certo dizer qual era o seu problema. Os especialistas diziam que ela não tinha nenhum problema mental, mas concordavam que havia alguma coisa errada com Estefânia. 6 meses depois das experiências estranhas e acontecimentos sobrenaturais, Estefânia morreu. Ela faleceu em agosto de 1991, depois de passar meses sofrendo com convulsões e alucinações. Segundo os relatos, ela tinha sido enviada para um hospital psiquiátrico, diferente do que acontece no filme.
Seus pais não sabiam exatamente o que tinha acontecido. E pelo fato de nem os médicos terem explicado, foi considerado que ela morreu por motivos sobrenaturais. Na verdade, os pais da garota nunca disseram que acreditavam em um demônio ou algo do tipo. Mas eles sabiam que a morte da filha tinha sido causada por um ser maligno. Enquanto no filme, a polícia se envolve no caso enquanto a garota está viva, na vida real, as autoridades locais só se deram conta do que estava acontecendo depois de passado mais de um ano da morte da garota. Quando a família levou a polícia até o apartamento onde morava, foi quando as autoridades descobriram uma série de eventos assustadores. Ao investigar o caso, os policiais relataram ter escutado barulhos estranhos vindo de uma parte desocupada da casa. Em documentos oficiais, alguns policiais disseram que um armário se abriu de maneira repentina, como se alguma entidade sobrenatural estivesse se corroendo de raiva. As autoridades também relataram que uma substância estranha, que parecia estar presa nos móveis, começou a se espalhar por todo o apartamento. Os analistas paranormais dizem que isso tem relação com algum tipo de poltergeist. No relatório da polícia, os investigadores detalharam o caso como uma situação de mistério e raridade. Além disso, o boletim de ocorrência falava que o apartamento estava em ruínas, principalmente no quarto de Stefania. Depois das investigações, os policiais descobriram que no apartamento ainda tinham vários pertences da garota. E alguns pôsteres foram arranhados de forma misteriosa. Os pais de Stefania também disseram que qualquer pessoa que tentasse entrar no quarto dela era empurrado por uma força invisível. Os policiais também relataram que um crucifixo que estava na parede do quarto simplesmente se rompeu. Evento bem parecido com uma cena do filme Exorcista. E mesmo depois de muito tempo da morte de Stefania, os eventos estranhos continuaram na casa. Segundo a família, eles foram atormentados por mais de um ano, após o falecimento da filha. Eles afirmaram que passaram a ver coisas sombrias pela casa, como móveis se mexendo e portas batendo. Nos relatos, a família também dizia que objetos pulavam das prateleiras e os aparelhos da casa eram ligados e desligados sem ninguém fazer nada. Conforme o tempo ia passando, mais bizarra a situação ficava. Um dia, a visita dos seres das sombras ficou ainda mais frequente. Quando Stefania estava viva, ela reclamava muito das figuras sombrias. E parece que depois da sua morte, essas figuras passaram a atormentar seus pais. Certa vez, a mãe de Stefania fez o seguinte relato. Senti uma pressão em cima de mim, mas não havia ninguém por perto. Eu disse a meu marido que tinha alguém em cima de mim. Senti, então, um par de mãos agarrar os meus pés, depois agarrar as minhas mãos, que foram descobertas pelo cobertor. Embora esses casos de fenômenos paranormais não tenham sido confirmados por um especialista no assunto, a família continuou a presenciar ocorrências inexplicáveis no apartamento em que moravam. Teve também um acontecimento envolvendo uma fotografia da menina que estava em cima de uma mesa. A família relatou que, do nada, sem explicação alguma, a foto caiu da mesa e simplesmente começou a queimar. E foi só depois disso que a família ficou decidida a entrar em contato com as autoridades. Caso você tenha visto o filme, provavelmente se lembra que esse momento foi retratado. De acordo com as pessoas que presenciaram o acontecimento, o filme foi fiel ao fazer a representação do evento. Depois de um bom tempo que a garota morreu e as investigações da polícia tinham chegado ao fim, a família finalmente resolveu deixar o apartamento. Curiosamente, a assombração também parou de se manifestar. Desde que a família saiu do apartamento, não houve mais eventos sobrenaturais no prédio onde tudo aconteceu. Mas qual é a veracidade desse caso? Qual parte é lenda e qual é real? O mais assustador de tudo isso é que a única fonte deste mistério é a família e um relatório policial.
Uma das razões de muitos estudiosos de casos paranormais terem se prendido a essa história é o Boletim Policial Incomum, que relatou vários dos acontecimentos que eu citei. Porém, nunca houve uma declaração ou depoimento de qualquer professora ou funcionário que confirme o acontecimento envolvendo o tabuleiro Ouija. Além disso, também não há registro de amigos ou colegas da garota. Tudo que eu mencionei ou foi relatado pela mãe de Estefânia ou estava registrado no boletim policial. Mesmo assim, essa é uma das histórias sobrenaturais mais famosas da Espanha. Se formos comparar o filme com a história real, claramente existem muitas mudanças e adaptações, mas pelo fato dos eventos terem sido testemunhados pelas autoridades, a história acabou se popularizando entre os espanhóis. Embora o filme tenha recebido críticas por reforçar os clichês dos filmes de terror, o longa foi bem recebido por combinar um dos mistérios inexplicáveis da Espanha. E você? Já conhecia a verdadeira história do filme Verônica? Espero que esse vídeo não tire o seu sono essa noite.